Boa noite com Jesus. Nós vamos ler São Mateus capítulo 7, onde o Senhor Jesus nos faz uma promessa verídica. Sua palavra não falhará. São Mateus 7, a partir do versículo 7. Leremos apenas até o versículo 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém. Grande Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível. Isso quer dizer, não há nada que o Senhor não possa fazer, não há nada que o Senhor não possa realizar. Então, bom Pai, pedimos ao Senhor perdoar nossas falhas, nossas fraquezas, não imputar os nossos pecados, mas olhar para cada um dos teus filhos com um olhar de misericórdia. E rogamos que o Senhor ouça a nossa oração, atenda ao nosso clamor nesta noite. Na verdade, nós não sabemos o que nos convém pedir, mas tua palavra nos afirma que o Espírito Santo que habita em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor é um Deus onisciente e sabe o que realmente temos necessidade. Então ajuda-nos, ó Pai. Oramos pedindo isto no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. 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 Assentai-vos. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Também cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco através da internet. E cremos que Deus está presente, tanto aqui como ali, e vai nos ajudar. Essa escritura que nós acabamos de ler é uma escritura desafiadora. Porém, é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, nós precisamos crer. Ainda que você não entenda, porque Deus não é para ser entendido, Deus é para ser crido. Ainda mais sabendo que Ele é o Deus do impossível. Não há nada impossível para Ele. Então vejamos bem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, quer dizer, acha, e ao que bate, se abre.
Então ele desafia-nos, dizendo: e qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Somente um pai muito cruel. Um pai que não é um pai, é simplesmente um progenitor, né? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Eu lhe disse: se vós, sendo, pois, maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, o vosso Pai celestial, o vosso Pai que lhe deu o direito desta vida e tem feito a promessa de uma vida eterna, não é? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bons ou bens aos que lhe pedirem. Nós estamos meditando na mensagem Tua Casa. Paulo disse para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E você tem crido nele. Nós temos crido nele. Não de uma maneira supérflua, mas temos crido nele por revelação. E sabemos que a revelação é fé. Muito bem. Então nós vemos aqui que Deus restaurou os filhos de Jó. O profeta diz não que Deus lhe deu outros filhos, mas aqueles filhos pelos quais Jó oferecia sacrifício nas madrugadas, orando por eles, supondo, não é? Supondo que eles poderiam ter feito alguma coisa errada, estaria em alguma festa, algum lugar de lazer, e poderiam ter feito alguma coisa que contrariasse ao seu Deus. Então ele oferecia holocausto, né? Ele oferecia cordeiros, sacrificava cordeiros ao Senhor. E nós sabemos que aqueles cordeiros que eram sacrificados, não somente por Jó, mas por todos eles no Velho Testamento, apontava para o Calvário. Aquilo era um presságio do Calvário. Apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados, nós passamos por isso aqui. Então o profeta disse: não que ele tenha lhe dado outros 7 filhos, mas ele deu a Jó seus 7 filhos, aqueles que ele já os tinha. Agora, o que foi isto? Como Jó alcançou isso de Deus? O profeta disse: aquilo foi salvando tu e tua casa. Agora, por quê? Porque ele, Jó, era íntegro. Aí sempre eu estou dizendo, o diabo vem e diz assim: mas isso foi para Jó, isso foi para Abraão, isso foi para aqueles santos do passado, mas e você, quem é? Olha, nós estamos servindo ao mesmo Deus, temos alcançado dele as mesmas promessas e temos crido nele tal como Jó e os demais creram. Então, você não deve dar ouvido para Satanás. Você não pode deixar ele roubar os seus privilégios, porque ele nunca vai te elogiar, dizendo: oh, você merece, você é um bom crente, você é uma boa cristã, então você merece. Não, jamais. Ele chega e diz que você não é digno. Isso não é para você, isso foi para eles, mas é para você sim, é para cada um daqueles que creem. Então, irmão Branham disse que foi isto. Sua casa
porque ele era íntegro, porque ele estava firmado em tudo que Deus, agora o profeta diz, nos deu para sermos íntegros. Não somente Deus deu isso para Jó, essa qualificação para ser íntegro, mas tem dado para nós também. Veja bem, porque ele era íntegro, porque ele estava firmado em tudo que Deus nos deu para sermos íntegros. Veja, lhe foi oferecer aquele holocausto. Meu Deus. Agora o profeta diz no parágrafo 32, no finalzinho dele, que nós não temos que ter um holocausto. Repito, aquilo era um presságio do Calvário. Eles estavam sob a lei era uma sombra, a lei era um negativo, porém nós estamos deste outro lado do Calvário, nós temos o positivo. Amém. Então nós não precisamos, nós não temos que ter um holocausto, né? Oferecer de madrugada, sacrifícios, matar cordeiro e colocar lá. Não, nada disso. O profeta disse, Cristo é o nosso holocausto. Amém. Ele foi sacrificado por nós. Ele morreu no nosso lugar. Aleluia. Cristo é o nosso holocausto. Mas nós temos que ter fé naquela oferta que Cristo fez. Nós temos que crer de todo o nosso coração, temos que ter fé naquele sacrifício perfeito que ele ofereceu ali no Calvário por nós, de uma vez por todas. No Velho Testamento eles subiam, não é? Uma vez por ano, levando um cordeirinho para ser sacrificado como oferta a Deus pelos seus pecados, para fazer expiação pelos seus pecados. Nós aprendemos isto e vemos como era o processo daquilo. O sacerdote tinha que examinar o animal para ver se não tinha defeito. Agora, por quê? Não podia ser um cordeiro aleijado, não podia ser um cabrito aleijado, tinha que ser um animal perfeito, porque aquele era um tipo de Cristo. Cristo é perfeito. Amém. E aí, enquanto o sacerdote degolava o animal, aquele que estava oferecendo a oferta a Deus, aquele pecador, põe as mãos sobre a cabeça do animalzinho, eu imagino, confessando os seus pecados. Eu é que deveria morrer, porque foi eu quem pequei, mas o animalzinho, o cordeirinho, está morrendo no meu lugar. Irmão Brana diz que o cordeirinho tateando, balindo, sangue jorrando. Irmão Brana chega a dizer que o sangue espirrava sobre as suas mãos, sobre as suas vestes. Ele dizia, esse sou eu. Porém, ele voltava com os mesmos desejos do pecado. Por isso se oferecia o mesmo sacrifício todos os anos, porque era sangue do animal. E o sangue do animal não rime o pecado, ele cobre o pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo apaga o pecado de uma vez por todas. De maneira que, olha, aquele que ele chamou, ele justificou, aquele que ele justificou, ele também glorificou. Diante de Deus, nós não temos nenhum pecado. Amém. Então vamos crer nesse Deus, em todas as promessas que ele tem nos feito. Não em parte dela, não simplesmente para ser salvo, arrebatado e estar ali na ceia das bodas do Cordeiro. Não. Você é o dono de toda a bênção. Toda a bênção pertence a nós. Agora nós precisamos ir em busca. Nós precisamos
Pedi, dá-se-vos-á. O que pede, recebe, o que busca, acha, aquele que bate, se abre. Deus está pronto a ouvir e responder às nossas orações, porém, quando ela é feita com fé. Nós não temos que ter um holocausto. Cristo é o nosso holocausto. Mas nós temos que ter fé naquela oferta que Ele fez, pois Ele nos fez esse tipo de promessa. O que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Amém. Você já leu isso na Bíblia? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Aí o trinitariano fica tordoado, não é? Está vendo? Olha, pregando que Jesus vai pedir ao Pai no nome dele, né? Claro, eles não sabem que Jesus veio no nome do Pai, não é? Eu vim em nome do meu Pai. Amém. E vocês não me aceitam, vocês não creem, mas porém se outro vier em seu próprio nome, Trindade, a esse aceitareis. Então, Jesus veio no nome do Pai, ele manifestou o nome do Pai. Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, eu o farei. Quando orares, creia que receberás o que pediste, e tu terás. Amém? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão dizendo amém, não é para mim não, é para pontuar a palavra de Deus. Amém quer dizer, assim seja. Tudo que pedires, o receberás. Agora, o profeta de Deus disse, se eu estou orando para que Deus salve estes filhos adolescentes, e eu creio com todo o meu coração que Ele fará isso. Eu estou orando para que Deus salve estes filhos adolescentes, os jovens. A lavoura, ela é sempre atacada quando ela é uma lavoura tenra. Tudo quanto é inseto está ali. A gente vê esses plantadores de soja nesse tempo, olha, antes mesmo do soja nascer, eles já passam veneno na terra. E quando o soja está pequenininho assim, eles estão jogando veneno em cima. Então, a nossa juventude, nossos adolescentes, viu? O diabo vai para cima deles. Eles precisam das nossas orações. Então, o irmão Branham está dizendo para nós, estou orando para que Deus salve estes filhos adolescentes. E eu creio com todo o meu coração que Ele fará isto. Veja, esta é a mesma forma em que Jó se firmou. Porém, ao invés disto, não está escrito assim não, mas para que fique em português mais explícito, não é? O profeta diz, dizem, veja, esse garoto, como ele está agindo. Não me importa o que ele esteja fazendo, ou o que ele está fazendo. Eu tenho colocado essa criança na mão de Deus, Todo-Poderoso, é minha, eu e minha casa seremos salvos, vem? Por quê? Eu, reticência. Então, amados, parece que a gente é um crente assim, um tanto desanimado. Somos crentes só para a gente mesmo, não é? Queremos só a nossa salvação. Como disse o irmão lá em Goiânia, né? Os outros que se virem. Então, olha, veja, o profeta citou aqui, dizem, veja como esse garoto, como ele está agindo.
Às vezes o pai diz, olha, esse moço não vai dar nada na vida. Essa menina não vai dar nada na vida. Esquece que sua palavra tem peso. Então, se você fala assim, você está decretando a sentença dele. Mas o profeta diz, não importa o que ele esteja fazendo, ou o que ele está fazendo, eu tenho colocado essa criança na mão de Deus, o Todo-Poderoso. Eu e minha casa seremos salvos. Você crê assim? Simplesmente creia. Agora, mesmo que eu morra, disse o profeta, mesmo que eu morra antes deles, mas de algum modo, antes deles partirem daqui, Deus os fará voltar diretamente para o caminho. Esse caminho é Cristo, esse caminho é Jesus, esse caminho é a palavra. Veja bem, ainda que aquele pai já tenha partido, ou aquela mãe já tenha morrido há anos, mas Deus sabe como lidar com o homem. Deus sabe como lidar com as pessoas. Por isso a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque quando tornar-se velho, quando crescer, não se desviará dele. Ainda que ele não permaneça nos caminhos do Senhor, mas aquilo que foi ensinado fica ali. Ele vai ter que dizer, meu pai ou minha mãe me ensinou assim. E o profeta está dizendo, mesmo que eu morra antes deles, mas de algum modo, antes deles partirem daqui, Deus os fará voltar diretamente para o caminho. O profeta diz, eu creio nisso. Amém. E nós cremos também. De algum modo ou outro, Deus deixará isso tão deprovável para eles. Deixará isto, quer dizer, o mundo, o pecado, a vaidade. Deus deixará isso tão deprovável para eles, até que eles terão que fazê-lo. Voltar para Deus. Amém. Meu Jesus. Esta é a maneira que eu creio. Serão salvos tu e tua casa. Eu já vi muito, disse o profeta. Já observei isto vindo em minhas reuniões. Muitas vezes, um velho garoto que tem sido como é que é aqui? Arraúceiro. Arraçoeiro, como é que é? Arruaceiro, é verdade. Mesmo que tenha sido arruaceiro, por toda a sua vida, sobe ali, quer dizer, vem no altar, sobe ali, e ele cai de joelhos e começa a chorar, e levanta e diz, bem, eu tinha uma querida velha mãe. Oh, se ela está no céu nesta noite, eu sei que ela está olhando para baixo e ela está feliz em me ver neste altar. Amém. Olha, na mensagem Dia das Mães, o profeta afirma isso, categoricamente dizendo o prazer de uma mãe, ela é preparar o café da manhã, colocá-lo na mesa e ver os seus filhos todos assentados ali ao redor. Isso para ela é um prazer, é um privilégio. E essa mãe não será completa, faltando um desses filhos lá no céu. Deus é Deus, e a salvação pertence a Ele. Amém. Então, irmão Branham dizendo, já observei isto vindo em minhas reuniões, muitas vezes.
Um velho garoto que tem sido arruaceiro por toda a sua vida, sobe ali e cai de joelhos e começa a chorar e levanta e diz: bem, eu tinha uma querida velha mãe. Oh, se ela está no céu esta noite, eu sei que ela está olhando para baixo e ela está feliz em me ver neste altar. Vem? O que é? Aquela velha mãe orou e creu. Amém. Encomendou aquele filho a Deus. Veja, ela se foi há muito tempo atrás, mas aqui estão as suas orações. Porque a justiça, veja, tu e tua casa serão salvos. Deus sabe como agir. Amém. Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer tudo corretamente. Claro que sabe. Como eu disse outro dia, quando somos nascidos do Espírito de Deus, Deus não é fraco em um lugar e forte no outro. Meu Deus. E se você tem uma pequena sombra de Deus em você? Olha, que palavras desafiadoras. Deus não tem partes fracas e nem partes fortes. Ele é inteiramente Deus. Amém. E o profeta está nos dizendo, se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, nosso coração está cheio de Deus. Esse véu de carne, esse corpo de carne é que é rebelde. O profeta disse, esse véu de carne é que nos impede de sermos cristãos melhores, de servir a Deus, não é? Da maneira como nós gostaríamos de servir. É este véu de carne. Se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, olha, a palavra de Deus está aí. Ela encontrou guarida no seu coração. Ela está arraigada aí. Amém. Então é muito mais que um pontinho, não é isso? Então você possui todo o poder. Amém. Você tem poder suficiente em você para construir um mundo e sair e viver nele. Será que o profeta estava brincando com essas palavras? Agora, por que não faremos isto? Porque esse poder é controlado por uma fé. Amém. Esse poder é controlado por uma coisa chamada fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. E sem ela é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11, versículo 6. Então o profeta disse, mas naturalmente aquele poder é controlado pela fé. Se não fosse, todos nós teríamos um mundo lá fora, vivendo nele. Mas se você é um filho de Deus, ou uma filha de Deus, você tem poder de Deus em você. Vem? Então você, essa lei detém essa fé para uma certa coisa, para uma determinada coisa. Vamos orar e vamos pedir a Deus ajudar a nossa fé. Nós temos fé.
Porém, é uma fé pequena. Foi essa fé que nos ajudou a levantar da sujeira do mundo, como nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Foi essa fé. Porém, a recebemos em uma medida pequena, para parar de mentir, para parar de mexericar, não é isso? E etc, e etc. As irmãs mudaram a sua compostura, não é isso? Não usam mais pintura, não cortam mais seus cabelos. Quando você creu em Jesus Cristo, você exercitou fé, recebeu essa fé para superar essas coisas. Mas Deus quer nos dar uma fé maior, uma fé de rapto, uma fé de transformação. Amados, agora, é como eu disse, o profeta tem mostrado isso, que a ciência tem enegrecido a nossa fé. A ciência. Porque em vez de corrermos primeiramente para o lado ou para os pés de Deus, tal como a criança, quando ela cai, machuca, levanta chorando e corre para o lado da mãe, né? Geralmente é para a mãe que ela corre. Algumas vezes para o pai quando a mãe não está perto, mas mais é a mãe, né? Então, em vez de nós corrermos para a presença de Deus, etc., vamos exercitar nossa fé. Vamos fazer isso? Vamos orar ao Senhor um pouquinho. Temos aqui um pedido de oração. O irmão Jair Andrade, de Curitiba, pede oração por toda a família Andrade. Meu Deus, misericórdia. Vamos concluir aqui. Agora vamos tomar, por exemplo, todos nós diríamos, uma vez mentimos, uma vez roubamos, uma vez praguejamos, juramos e fizemos tudo o que é errado. Bom, um dia, quando aceitamos a Cristo, o que Ele fez? Ele abriu. Tão logo que o aceitamos. Agora, isto é da fé. Exatamente como Paulo disse aos romanos, ao carcereiro, para crer. Exatamente o que Jó fez, ele creu, hein? E tão logo que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, imediatamente recebemos fé suficiente até que nós afastamos de todas aquelas coisas que antes fazíamos, praticávamos. Sem mais mentira, sem mais roubar, sem mais trapacear, vem? Por quê? Nós cavalgamos acima do pecado que costumávamos cometer. Nos foi concedido aquela porção de fé. Por quê? Porque nós cremos que estamos salvos. Amém. Não é isso correto? Nós cremos aqui que estamos salvos. Então cavalgamos acima daquilo porque cremos que estamos salvos. Amém.